tarde, crianças. Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? Eu sou a Pro Rita Andrade, professora do Mini Grupo 2 da Seis Ciranda Cirandinha. Família, como vocês estão? Crianças, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. A Pro Rita tá com muita saudade de vocês. Não vejo a hora de nós estarmos todos juntos, mas enquanto nós não podemos estar juntos, nós vamos estar levando um pouco de nós para vocês. As coordenadoras, professores, diretores, todos estão empenhados em fazer com que vocês se sintam dentro da seita, certo? Até que esse momento passe. Hoje a Pro preparou uma história para vocês, crianças e família, que eu tenho certeza que muitos já conhecem. Ela é uma história muito antiga, só para vocês terem ideia. A minha mãe contava para mim, para os meus irmãos, eu contei para os meus filhos, né? E contei também para os meus netos já. É uma história muito antiga e ela é muito engraçada, porque ao mesmo tempo que ela é engraçada, ela deixa uma mensagem assim, bem legal, que não existe ser humano que não possa ser mudado. Nós podemos mudar as pessoas. Às vezes basta um pouquinho de mágica, né? E esse nosso amigo, ele era meio mágico, viu, gente? Ele era muito, muito mágico. É bem interessante essa história. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá certo? Essa história, dizem que ela é lá de Portugal, tá? Mas a nossa história não se passa em Portugal, não, em outro país. A nossa história se passa aqui lá pro lado do Brasil. Então vamos começar, gente. É a sopa de pedra. Era uma vez um lugar bem distante. E de repente, nesse lugar, gente, vocês não sabem o que tá acontecendo? Tava uma prosa danada. Tinha um povo que estava conversando lá dentro do armazém, falando de uma tal de uma velha. O povo falava assim, que nunca viu uma velha tão avarenta, mas a velha era tão avarenta que ela não gostava de dar nem comida pro cachorro. A velha não dava nada para ninguém, ela era avarenta demais. Nisso, gente, vinha passando nosso amigo, o Pedro Malazar. O Pedro ficou ouvindo aquela prosa, falou assim, de quem vocês estão falando? Aí o povo falou assim, nós estamos falando de uma velha que mora lá para as bandas ali do lado. Essa velha é avarenta demais. Só para você ter ideia, ela tem um cachorro, ela não gosta de dar nem comida pro cachorro. Ela não dá nada para ninguém. De tão ruim que ela é. Ela é avarenta, mas avarenta demais. Aí Pedro Malazar, que era muito inteligente, né? Ele falou assim, eu faço uma aposta com vocês. Como essa velha vai mudar e como ela vai dar as coisas para eu. O povo do armazém começou a dar risada. Eita, esse menino é muito bobo, só. É bobo demais. Ela nem sabe como essa velha é avarenta. A velha não dá nada para ninguém não, Pedro. E Pedro falou, pois ela vai dar sim. Vocês duvidam que essa velha vai mudar o coração dela? Que ela vai dar, ela vai ajudar eu? E o povo fez uma aposta com o Pedro Malazar. Falou, então tá bom, Pedro. Se você conseguir tirar alguma coisa dessa velha, nós vamos dar X para você. Todo mundo ia fazer uma quantidade lá de dinheiro e ia dar pro Pedro Malazar. Pedro Malazar falou assim, tá bom. Lá foi Pedro. Pedro Malazar, que era muito esperto, gente. Ele era um menino muito esperto. Muito esperto. Aí o Pedro foi andando. Chegou perto da casa da véia, né? Ele pegou uma garrafa d'água, uma garrafa cheia d'água. Pegou uma panela. E a véia tava lá na janela, gente, olhando o que Pedro Malazar estava fazendo. Aí Pedro pegou umas pedras assim, jogou dentro da panela, as pedras, né? E a véia falou, oxe, o que será que aquele menino tá fazendo? Aí a véia saiu da casa dela, gente, foi lá ver o que Pedro tava fazendo. Falou assim para Pedro,
Ô menino, o que você tá fazendo aí perto da minha casa? Pedro falou, eu vou fazer uma sopa. Você vai fazer uma sopa? Sopa de pedra, menino? Foi lá, jogou a água, pegou as pedras, jogou. A véia falou assim, mas menino, sopa de pedra? Eu nunca vi falar que dá pra fazer sopa de pedra. Pedro pegou, falou pra véia desse jeito assim, pois é, a sopa fica uma delícia. A senhora precisa de ver como que a sopa fica gostosa. E a véia toda curiosa. Pedro jogou as pedras lá, jogou a água, pegou uma colher mágica que ele tinha lá e começou. Eita, que essa sopa vai ficar boa demais. E a véia toda curiosa falou para Pedro assim, a sopa tá pronta, Pedro? Aí Pedro pegou e falou, não, tô quentando ela. Virava para lá, virava para cá. Mas eu nunca vi falar que tinha sopa de pedra. E Pedro, dona, essa sopa é gostosa demais. Daqui a pouco, a véia pegou e falou para ele desse jeito. Tá pronta essa sopa, Pedro? Pedro falou, nossa, tá quase pronta. Aí a véia virou pro Pedro e falou assim, e não precisa de nada mais nessa sopa? Ele falou, se tivesse um tiquinho de sal, né? Até que seria bom. A véia pensou, será que eu vou? Será que eu não vou? Ela virou pro Pedro, gente, falou assim, ô Pedro, eu tenho sal lá em casa, você espera um pouquinho, que eu vou lá pegar um sal pra gente colocar nessa sopa. Pedro falou, tá bom então, minha senhora. Lá foi a velha, gente, correndo em casa, pegou o sal e deu pro Pedro. Pedro pegou o sal, jogou lá na sopa, mexeu, mexeu, mexeu com a colherzinha. Daqui a pouco, a velha virou pro Pedro, falou, Pedro, e essa sopa tá ficando boa? Pedro falou, nossa, minha senhora, essa sopa tá ficando boa demais. Mas não precisa de mais nada para essa sopa, Pedro. Se tivesse uma cebolinha, né? Seria até bom. A véia pensou, será que eu vou? Será que eu não vou? Ela falou, ô Pedro, lá em casa tem cebola. Eu vou lá buscar para nós colocar nessa sopa, uai. Lá foi a velha, gente, correndo para casa e pegou a cebola. Trouxe a cebola pro Pedro. Pedro pegou a cebola, colocou dentro da panela. Daqui a pouco, Pedro mexe a sopa. A véia virou pro Pedro e falou, ô Pedro, como é que tá ficando a nossa sopa, Pedro? Ih, dona, sopa vai ficar uma delícia. E não precisa de mais nada nessa sopa. Só a pedra, a cebola e o sal. A sopa tá uma delícia. Mas se a gente tivesse uma cenourinha, né? Ela ia ficar melhor ainda. A velha pensou, será que eu vou? Será que eu não vou? A velha falou, ô Pedro, eu tenho uma cenoura lá em casa, eu vou trazer pro você, uai, pra você colocar uma cenoura nessa sopa. Lá foi a velha, gente, correndo na casa dela e voltou com a cenoura. Deu a cenoura pro Pedro, Pedro colocou a cenoura dentro da sopa. E ele mexendo, a sopa estava até cheirando já, gente. Daqui a pouco, a velha virou pro Pedro. Pedro, e nossa sopa, Pedro? Como é que ela tá ficando? Tá ficando boa essa sopa? Nunca comi sopa de pedra. Pedro pegou e falou assim pra ela, a sopa tá ficando boa, mas se nós tivesse um tomate, ela ia ficar melhor ainda. A velha virou pro Pedro e falou, ai, será que eu vou? Será que eu não vou? A velha pegou e falou, ô Pedro, eu tenho um tomate lá em casa, você espera um pouquinho que eu vou lá buscar um tomate? A velha foi correndo, gente, lá em casa. Pedro já não estava nem mais acreditando. Ela foi lá correndo, pegou o tomate, gente, trouxe pro Pedro.
Pedro pegou o tomate, picou lá ele, tacou na sopa. Não é que a sopa tava cheirando gostoso, gente? E daqui a pouco, a velha... Eita, Pedro, essa sopa tá cheirando, não tá? Pois tá, minha senhora. E essa sopa já tá pronta, Pedro? Não precisa de mais nada para essa sopa, Pedro. Já temos a pedra, a cebola, o sal, o tomate, a cenoura. Só com isso a sopa fica boa? Pedro falou, se nós tivéssemos um alhinho, né, um temperinho para nós colocar nela para dar uma corzinha, eu acho que ia ficar mais gostosa. A velha fez, será que eu vou? Será que eu não vou? Ela virou pro Pedro e falou, Pedro, espera um pouquinho, meu filho, que eu vou lá em casa ver o que eu tenho lá. Gente, a velha chegou com um sazon, chegou com alho e deu pro Pedro. Pedro jogou tudo dentro da sopa. E Pedro lá mexendo a sopa, e mexia a sopa, a panela já estava já subindo, aquele cheirinho gostoso, mas um cheirinho tão bom. Daqui a pouco, a véia virou pro Pedro, ô Pedro, a sopa já tá boa, meu filho? Pedro falou, a sopa tá boa, mas se nós tivéssemos um macarrãozinho, ia ficar uma delícia. A véia pensou, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Ô meu filho, espera um pouquinho, meu filho, que eu tenho macarrão lá em casa. Pois não é? Vocês acreditam que aquela velha avarenta, que não dava nem comida pro cachorro, que todo mundo xingava ela, foi lá na casa dela, no armário dela, pegou um pacote de macarrão, gente. Pegou um pacote de macarrão, deu para Pedro. Pedro jogou o macarrão todo na sopa, deu uma panelada de sopa danada. O povo que estava vendo aquela cena não acreditava, porque ninguém na cidade gostava da velha. Daqui a pouco Pedro mexeu, foi lá no fundo, tirou as pedras e pegou o prato e a velha tomou a sopa junto com o Pedro. Daqui a pouco Pedro saiu todo sorridente, agradeceu a velha por tudo que ela tinha feito, por ter tomado a sopa com ele. A velha toda feliz da vida, porque nunca tinha tomado uma sopa tão gostosa. Pedro chegou no armazém, todo sorridente, falou para eles assim. E aí, pessoal, vocês viram o que aconteceu? Todo mundo tá de queixo caído, todo mundo de queixo caído, não sabia nem o que falar. Pegaram lá o dinheiro da aposta e deram para Pedro. Pedro saiu feliz demais e dizem que a partir daquele dia, crianças e família, a velha que era avarenta nunca mais foi avarenta. E aqui a Prorita termina mais uma história, a sopa de pedra, a história do Pedro Malazarte. Não existe ninguém que nós não possamos mudar o coração, crianças. Essa é a história da velhinha avarenta, da velhinha que ninguém gostava dela, porque ela não dava nada para ninguém. Bastou uma criança inteligente chegar que mudou toda a história. A Prorita fica aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história, tá bom? A sopa de pedra, a história de Pedro Malazarte e da velha avarenta. Um beijo da Prorita.